Boa noite, Vivi, tudo bem? Tudo. Barbie bombada. Numa rápida... Vivi, tem uma pergunta. Elvis, Da onde vem tanta energia, tanta força, Bomba. né? Aonde que tá escrito que tem uma força espiritual, que a gente tem força espiritual. Onde Sansão, a força era no cabelo. E eu tenho força. Se cortar teu cabelo, tu fica sem força? É, só cortar sem força, mas eu consigo pegar você. Me pega, então. Pega, porra, nenhuma, rapaz. Vem. Não aguenta não, Vai dar merda. 86 quilos. Não me deixa cair, hein? Atitude. Vambora. Vai. Olha a força aquele próximo caprese lá. O pizza aquele próximo caprese lá. O pizza aquele próximo caprese lá.